Pode. Tem o papel aí, você? Pode também. Muito bom dia, muito boa tarde. É com muita alegria e satisfação que eu faço nessa manhã do Brasil, início da tarde, meio da tarde em Genebra, a abertura do nosso webinar. Esse webinar ele tem 2 trabalhos para serem apresentados hoje. O primeiro deles, a versão em português do manual do Acordo de Barreiras Técnicas, o Acordo TBT do OMC, que é fruto da parceria da PEX Brasil, da OMC, do Inmetro, que é o ponto focal do Acordo TBT no Brasil, da CNI, e com apoio e todo o engajamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MIDIC e o Ministério das Relações Exteriores. A gente vai ter também a apresentação, a versão em português da ferramenta IPING, cuja apresentação vai ser feita pelos representantes da OMC e do International Trade Center, o ITC. E é fruto da colaboração tripartite desses 2 órgãos que foram citados, juntamente com o Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais, o NDESA. Desde o início, eu queria cumprimentar todos os parceiros aqui presentes das instituições citadas. É um trabalho que envolve várias mãos, né? Eu gosto de dizer que eu sou um porta-voz de um trabalho que envolveu muita gente competente e dedicada para que a gente pudesse chegar até aqui. Eu cumprimento também as autoridades, os representantes dos órgãos que estão aqui, a comunidade acadêmica, que também está participando, os grupos de pesquisa em comércio internacional, do CEUB, por exemplo, e principalmente, especialmente, os empresários e as entidades setoriais presentes, que estão dedicando o seu tempo, que estão alocando uma parte aí do seu dia para poder nos acompanhar essa manhã. Bom, nessa abertura, eu vou me permitir rapidamente trazer um pouco do contexto e o histórico desse projeto, né, como é que a gente chegou até aqui. E é bem interessante, porque no final de 2020, a gente tinha feito um workshop com muitas das instituições que estão aqui também hoje novamente. Esse era um workshop sobre o acordo TBT, sobre o acordo SPS, e também os mecanismos de transparência envolvendo esses 2 acordos, do qual o IPING é uma dessas ferramentas. E no final desse workshop houve uma provocação, se eu não me engano, da própria Constanza, né, que está aqui com a gente hoje, da CNI, da gente fazer uma tradução do manual do TBT. E mais do que um trabalho de tradução, e eu queria frisar bastante isso, é muito mais do que isso, tem uma motivação, né, uma razão por trás de todo esse trabalho. E uma das razões que a gente chama atenção para o desenvolvimento desse trabalho é justamente a quantidade de medidas que são notificadas pelos órgãos, pelos países, junto ao OMC, envolvendo medidas, sejam normas, regulamentos ou procedimentos de avaliação de conformidade, que caem no âmbito do acordo TBT. Né? Se a gente pegar no próprio manual que vai ser apresentado, ele traz um pouco dessas estatísticas, foram mais de 40 mil medidas, né? Ou seja, propostas, intenção de regular sobre matéria sujeita ao acordo TBT,
de 95 até 2022. Se vocês pegarem só o ano de 2022, foram cerca de 4.000 medidas notificadas. Muito bem. Então, no meio, né, dessas medidas, por óbvio, existe um grande conjunto de medidas, né, que atendem perfeitamente, e são importantes de serem conhecidos, os objetivos do acordo, sejam eles a segurança do consumidor, a segurança, a proteção do meio ambiente, a saúde, a proteção da saúde humana, e que estão totalmente em conformidade. E existem também aquelas medidas que, às vezes, extrapolam aquilo que é esperado como uma medida conforme e que podem se configurar medidas desnecessárias ou obstáculos ao comércio, ou ao termo mais comum que a gente usa, né, verdadeiras barreiras ao comércio. Então, por isso, a importância do setor privado cada vez mais conhecer essa sistemática, o conteúdo do manual, o conteúdo do acordo, e saber trabalhar e conhecer um pouco mais essas medidas todas. Um outro ponto que eu chamo a atenção é o próprio papel da Apex, né? O que as pessoas podem se perguntar, quais são, por que uma agência de promoção trabalha esse tema. A gente gosta de dizer aqui na Apex que não existe promoção sem acesso, né? Em outras palavras, você não adianta muito participar de uma feira, participar de um projeto comprador, se efetivamente os seus produtos, né, eles não cumprem aquilo que está previsto na legislação dos outros países. Por isso, a importância de conhecer todo esse conjunto trazido hoje no webinar. Muito bem, eu queria, por fim, e já passando a palavra na sequência para a Constanza, mas sem antes deixar também da nossa presidência, a gabinete da diretoria de negócios, da gerência de inteligência também, em especial também ao membro da minha equipe, o Zimmer Gomes, que trabalhou aí de forma dedicada e competente para fazer tudo isso acontecer. Então, mais uma vez, muito bem-vindos, e eu passo a palavra agora para a Constanza, da CNI. Bom dia, Gustavo, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito brevemente, gostaria de cumprimentar, em nome da CNI, a todos os colegas, instituições parceiras, nesse esforço que é contínuo, como você já mencionou, a Apex, a OMC, a UITC, ao Ministério das Relações Exteriores, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Inmetro. Agradecer por esse trabalho conjunto nessa área que é tão relevante, como você mencionou, e que, na verdade, é uma área na qual já viemos há um tempo trabalhando a várias mãos e tem se traduzido em diferentes iniciativas, e hoje é uma a mais nesse contínuo, vamos dizer assim, de iniciativas na área de que nós denominamos barreiras, acesso ao mercado, especificamente na área de regulamentos e barreiras técnicas. Na CNI, nós temos uma agenda muito ampla nessa área de comércio e integração, com diferentes áreas que vão desde negociações até a parte doméstica de comércio exterior, mas desde 2018, essa agenda de barreiras e esse tema, ele vem ganhando mais e mais relevância, seja por meio da nossa atuação no âmbito da Coalição de Facilitação de Comércio e Barreiras, um mecanismo que é secretariado pela CNI, mas que conta com a participação da APEGS, das entidades setoriais, das federações de indústria, e um mecanismo no qual nós vemos contribuindo nessa agenda, eu diria assim, de maneira resumida, em dois grandes grupos de ações. Por um lado, tentando estruturar melhor, notificar, qualificar melhor os inputs para o governo brasileiro, para contribuir com a atuação do governo brasileiro, seja no âmbito dos comitês na OMC, seja no âmbito dos diálogos bilaterais com terceiros países, no próprio caso da revisão, das diferentes revisões trienais do acordo TBT, mas, ao mesmo tempo, pela peculiaridade dessa agenda, vemos também trabalhando na área de capacitação junto aos setores e sensibilização setores e empresas, porque essa é uma agenda, todas as agendas são público-privada, mas eu diria que essa é uma agenda na qual o trabalho e o círculo virtuoso entre o que o setor privado faz e o governo, ele é fundamental.
Se o setor privado não conseguir ter um melhor conhecimento, um conhecimento mais aprofundado de quando ele está enfrentando esse tipo de medidas, ou em que casos elas têm, se criam um obstáculo desnecessário às operações de comércio, nós não conseguimos iniciar esse processo de notificação e de geração de input para contribuições ao governo brasileiro. Então, nessa área, nós temos dado muita relevância às duas frentes, a uma melhoria e um aprimoramento no momento de notificar o governo brasileiro, qualificar esses inputs, mas, ao mesmo tempo, trabalhar na base para capacitar, seja do ponto de vista no âmbito interno, para criar, vamos dizer assim, uma melhoria na infraestrutura da qualidade, isso especificamente no que diz respeito ao Inmetro, mas também olhando como terceiros países implementam e colocam em práticas medidas ou regulamentos técnicos que, em alguns casos, podem vir a se tornar um obstáculo desnecessário nos quais a gente tem, no caso de TBT, argumentos e instrumentos importantes no âmbito do arcabouço da Organização Mundial de Comércio. E nesse sentido, as duas iniciativas que serão apresentadas hoje, e que, pelo que eu entendo, são a tradução ao português, é a primeira tradução a uma língua não oficial da OMC, são ferramentas fundamentais para dar contribuição para essa engrenagem de um maior conhecimento das entidades, das empresas que atuam no dia a dia, para que assim nós, entidades que representamos os interesses, possamos qualificar ainda mais e contribuir com o trabalho do governo. Então, entendo que são um avanço mais nessa agenda, que é um tema que tem se transformado cada vez mais relevante, sobretudo quando nós olhamos o tipo de medidas notificadas pelo setor industrial. Essas barreiras na área técnica são aquelas que se destacam em primeiro lugar, e em conjunto com aquelas iniciativas que nós já viemos fazendo de capacitação, entendo que agora teremos dois instrumentos estruturais, permanentes, para nos apoiar nesse trabalho conjunto de acesso ao mercado para o setor privado brasileiro. Então, estou muito curiosa aqui para escutar os colegas. Gostaria de agradecer de novo e parabenizar pelo esforço de todas as equipes que estiveram envolvidas nesse trabalho e passar a palavra para a nossa colega Ana Takatsu, do Ministério de Indústria, desse Movimento de Indústria e Comércio da Secretaria de Comércio Exterior. Muito obrigada a todos. Bom dia, obrigada, Constância. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a PEX, ressaltar aqui a importância do evento, né? Que é o lançamento da versão em português do Manual sobre o Acordo de Barreiras Técnicas da OMC. Agradecer o esforço de todos os colegas envolvidos, além da PEX e CNI, o Inmetro, que é o ponto focal aqui do Brasil, o acordo de TBT, o MRE também, e todos que trabalharam aí, fizeram um grande esforço para que a gente possa ter hoje esse manual, que, como a Constância falou, é o primeiro em língua não oficial da OMC. Eu preciso ressaltar aqui que esse trabalho feito em parceria dos órgãos governamentais e do setor privado, ele é um excelente exemplo de como deve fluir, né, os trabalhos relacionados a barreiras técnicas, outros também, mas a parceria, nesse caso, foi essencial e foi um exemplo de como a gente pode e deve trabalhar. O manual sobre o acordo de barreiras técnicas, em língua portuguesa, vai ser uma ferramenta para que todos os interessados conheçam o acordo de barreiras técnicas, tenham intimidade, né, com o tema, e com isso a gente consegue entender melhor, divulgar melhor o que são barreiras técnicas, né? A gente precisa diferenciar aí que hoje nós temos regulamentos e normas técnicas
e também o procedimento de avaliação da conformidade, são instrumentos importantes de políticas públicas de defesa de objetivos legítimos, né? Como direitos de consumidores, saúde humana e meio ambiente. Mas é importante atuar, inclusive de forma preventiva, para que medidas assim não se configurem barreiras desnecessárias ao comércio. Bom, e aí eu preciso destacar aqui que a aplicação das boas práticas regulatórias na elaboração, né, das normas, principalmente de regulamentos técnicos, é muito relevante, que inclui a transparência, a previsibilidade, o envolvimento das partes interessadas e, principalmente, aqui na nossa visão da SESDEX, possíveis impactos no comércio internacional, né? Então, o Brasil tem avançado nessa agenda, também em virtude de compromissos internacionais, como o próprio acordo de TBT na OMC. Bom, concomitantemente, hoje temos também o lançamento da plataforma IPING da OMC, também em língua portuguesa. Essas duas iniciativas são fantásticas, né? Importantíssimas aí para a divulgação do tema, que tanto órgãos reguladores, todos os órgãos de governo, setores representativos do setor privado, né, as entidades, desculpa, representativas do setor privado e os próprios operadores de comércio exterior, as próprias empresas, tenham conhecimento dos nossos compromissos assumidos na OMC e enfim, consigam lidar melhor com o fluxo de informações que são necessárias para que tanto o Brasil tenha acesso, como o Gustavo mencionou, aos mercados, e para que também nós sejamos exatos na medida em que fazemos os nossos regulamentos no Brasil, né? Dentro da necessidade, sem extrapolar o que realmente é essencial aqui. Bom, eu quero reforçar também o que a Constança falou sobre a estruturação, notificação, qualidade da informação, a sensibilidade do setor e esse círculo virtuoso que a gente precisa estabelecer num esforço contínuo, né? Nesse sentido, aqui, eu preciso também dizer que esse trabalho vai ajudar, inclusive, na limitação do sistema eletrônico de monitoramento de barreiras às exportações, que a gente chama de Sem Barreiras, que é um canal de interlocução entre o setor privado e o governo, né, para reportar as barreiras comerciais, compartilhar informações que são identificadas nos mercados de outros países. Isso é importantíssimo para embasar a análise e a atuação do governo na remoção dessas barreiras e na mitigação dos seus efeitos. E a troca de informações, inclusive entre os órgãos de governo, a fim de gerar melhor coordenação no enfrentamento das medidas comerciais potencialmente restritivas ao comércio. E, por fim, eu preciso frisar que, por parte da Secretaria de Comércio Exterior aqui do Ministério, são contínuos os esforços para a melhoria desse sistema, assim como a ampliação e a consolidação do uso do nosso mecanismo pelos diferentes órgãos e pelo setor privado, que é uma fonte de informação imprescindível para a atuação da Secretaria e de todo o governo no tema de barreiras técnicas. Também agradeço aí todos os colegas que estão presentes, a representantes do ITC, da OMC, e dizer que a gente precisa continuar nesse esforço conjunto para que a gente possa trazer sempre frutos muito positivos e o aumento do acesso aos mercados internacionais pelos produtos brasileiros.
Obrigada. E agora eu passo a palavra para o colega Ricardo Serrano, do MRE. Obrigado, Ana Cláudia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E parabéns do lado do Ministério das Relações Exteriores também a todos pela iniciativa muito relevante, muito importante, e que aborda um tema muito complexo. Só pela diversidade de instituições que estão participando do evento aqui, a gente vê quantos órgãos estão envolvidos no tema. E aí o papel que cabe ao Itamaraty nesse latifúndio de agentes que lidam com barreiras técnicas é justamente coordenar as posições dos diversos órgãos, porque muitas vezes o setor privado tem mais proximidade com o regulador, ou com o ministério, com uma agência, com um órgão. Então, as demandas relacionadas a barreiras técnicas chegam por vários caminhos. E o Itamaraty conversa com todos os órgãos, por exemplo, quando vai se aproximando a próxima reunião do Comitê de Barreiras Técnicas da OMC. A gente vê quais são as demandas que cada um tem, vai identificando quais se enquadram como barreira técnica, quais estão maduras o suficiente para a gente levantar uma preocupação comercial específica na agenda ou o caminho mais adequado para cada uma delas, enfim. E aí a gente dá seguimento para nossa rede de postos no exterior. Talvez nessa área o mais importante seja a nossa delegação junto ao OMC, e aí os nossos diplomatas lá lideram a equipe brasileira nas reuniões do Comitê de Barreiras Técnicas da OMC, mas também as embaixadas bilaterais nas diferentes capitais ao redor do mundo, né? E além de coordenar as demandas que o governo recebe pelos diferentes órgãos, eu queria ressaltar que o Itamaraty está aberto a contatos diretos do setor privado também, que queiram nos trazer preocupações sobre barreiras técnicas, como já ocorreu muitas vezes no passado, tanto aqui na divisão de acesso a mercados, quanto nas outras unidades do Itamaraty, cada uma na sua especialidade temática, né? E aí a gente entende que tanto o manual quanto a barreira EPING, como os demais colegas que já se manifestaram bem explicaram, eles serão muito úteis para o preparo das interações e das intervenções do Brasil junto aos governos estrangeiros, porque a parte mais difícil é dizer informações técnicas pela palavra, vai ficar repetido com barreiras técnicas, mas trazer informações específicas para cada caso, por que aquilo é uma barreira que se constitui um obstáculo desnecessário ao comércio, ou as bases científicas, trazer o conhecimento especializado para cada caso específico. E aí, na atuação sobre barreiras técnicas, eu gostaria só de contribuir trazendo observações sobre 2 pontos. Primeiro, que barreiras técnicas, em termos jurídicos até, é um tipo de diversos outros de barreiras não tarifárias, que aí vão incluir barreiras sanitárias e fitossanitárias, cotas, proibições, etc. E isso é importante para saber quando que a gente pode usar o acordo sobre barreiras técnicas como uma base jurídica para a gente contestar as medidas dos países estrangeiros. Enfim, e outro ponto que eu gostaria de comentar é que a atuação no comitê da OMC é um dos caminhos, um dos trilhos que a gente tem para dialogar com os países estrangeiros para tentar eliminar ou superar essas barreiras técnicas. Há casos, por exemplo, em que se avalia que o caminho mais produtivo para uma solução possa ser, por exemplo, gestões bilaterais na capital.
Há também casos em que os temas são tratados em mecanismos específicos bilaterais, como as comissões mistas, ou sobre economia ou sobre comércio. Enfim, isso é importante para mostrar que o tratamento dessas questões não é engessado ou não é único. Cada caso a gente vai avaliar como melhor conduzir. E nisso o Comitê de Barreiras Técnicas é fundamental, as reuniões bilaterais às margens do comitê são fundamentais, mas independente da via que a gente identifique como mais apropriada, a base das discussões sempre vai ser o acordo de barreiras técnicas da OMC. Então, essa versão em português do acordo e do manual, ao proporcionar uma maior familiaridade do setor privado com o acordo, para saber o que pode, o que não pode, como que as medidas estrangeiras não estão em harmonia com o acordo, vão ser extremamente valiosos para essa coordenação entre o setor privado e o setor público e entre os diversos órgãos do setor público para a gente superar essas barreiras. Enfim, eu acho que era isso que eu tinha para dizer e, principalmente, ressaltar o apoio do Ministério das Relações Exteriores à iniciativa e parabenizar a todos. Obrigado novamente. Agora eu vou passar a palavra para o caro Diego Pizeta, coordenador-geral de articulação internacional do Inmetro. Obrigado, abraços, bom dia. Obrigado, Ricardo. Bom, isso. Bom dia, boa tarde, né, a todas e a todos. Agradecer e parabenizar, né, muito a Apex, a CNI, a OMC, que eu acho que foram, né, quem liderou essa iniciativa. Depois, ao longo do caminho aí, né, Inmetro, MRE, MDIC, enfim, foram se juntando, né, até por a gente considerar a importância dessa iniciativa, né. Né, o Inmetro, ele atua nessa área, né, de infraestrutura da qualidade, então ele é o Instituto Nacional de Metrologia e também é regulador, né, na área de metrologia legal, de segurança de produtos de consumo. E na área de barreiras técnicas, né, o Inmetro tem uma atuação histórica aí de décadas já. É o ponto focal, né, como foi mencionado, o ponto focal do Brasil para o Acordo de Barreiras Técnicas, a OMC. É a autoridade notificadora também do país, né? Então, quer dizer, a gente responde consultas do mundo todo sobre regulamentos de todos os reguladores brasileiros. A gente notifica a OMC, né, os regulamentos, os procedimentos de avaliação de conformidade, enfim, do país como um todo. A gente também participa das negociações, né, de acordos nessa área, junto com esse pool de instituições aí no Brasil, né, públicas e privadas, que acredito que tem se entendido bem, né, na articulação para definição das posições do país para os acordos nessa área. E o Inmetro também tem um trabalho de apoio ao setor produtivo exportador, né? Então, há muito tempo a gente responde consultas customizadas, né, que venham de empresas. Eu preciso exportar meu produto para o país tal. Quais são as exigências técnicas nesse mercado? Como é que funciona o procedimento de avaliação da conformidade para cumprir com essas exigências? Esse tipo de coisa, enfim, o Inmetro, ele atua, né, há bastante tempo. E é um serviço gratuito, né, oferecido a todas as empresas brasileiras, né, capacitações, assim por diante. Recentemente, a gente criou, no ano passado, né, o Fórum de Barreiras Técnicas, com reuniões assim, itinerantes e híbridas, né, que circulam o país. E aí a ideia é justamente isso, é divulgar, né, a questão das barreiras técnicas, mas identificar necessidades do setor produtivo exportador, né, que possam estar atreladas a necessidade de maior número de laboratórios acreditados numa determinada região ou para um determinado tipo de setor, produto, enfim, rastreabilidade metrológica e barreiras técnicas, né? Assim, e aí a gente acionando, né, todos esses órgãos que também apoiam. Então, o manual, né, sem dúvida, vai ajudar muito nesse trabalho. A gente considera ele uma excelente iniciativa, um manual em português,
né? Vai servir, eu acho que para ajudar a disseminar a informação, né? Como foi dito aqui hoje, para as empresas conhecerem melhor o tema, para o governo também, né? Órgãos tanto de comércio quanto reguladores, né? E aí até nos ajudar a difundir esse nosso papel também de ponto focal, de autoridade notificadora, né? E também para quem está estudando o tema, né? Nas capacitações que a gente faz e que ocorrem, que os órgãos todos aqui fazem, em aulas, né? Em cursos da área de comércio, sem dúvida, esse manual eu acredito que vai ser uma referência, né? E o EPING em português, enfim, né, excelente também. A gente acompanhou a evolução do EPING ao longo do tempo, participou, né, desse processo todo de construção e de quanto o sistema foi melhorando, né? E aí a gente se agrega, né, numa defesa que a gente faz há muito tempo, de que as empresas efetivamente usem esse tipo de serviço, né? A gente sempre falou do alerta exportador que a gente tinha aqui no Brasil, tem ainda, né? E que, em última análise, isso permite a empresa saber, assim, na melhor fase, que é quando a nova regulação ainda não está em vigor, né? E aí poder enviar seus comentários, poder acionar o próprio governo, né, para ajudar a combater eventuais medidas que possam se tornar barreiras técnicas, né? Antes de elas entrarem em vigor, que depois mudar é mais difícil, né? E aí tem todo o trabalho, né, que o Ricardo explicou aí também. Mas, enfim, se a gente conseguir mudar antes, é fundamental. E aí, então, nesse caso, né, o trabalho desse serviço de alerta antecipada é essencial, né? Da mesma forma para o governo, assim, né? E a gente vê o fato do próprio Inmetro ser regulador, o quanto isso é importante para poder buscar referências internacionais sobre regulação daquele produto que se está em processo de regulação, ou para ficar sabendo de novas regulações, né, de novas medidas que estão, como é que está evoluindo, em última análise, a regulação mundial, né? Então, enfim, são duas ferramentas, assim, excelentes, vão nos ajudar, inclusive, na nossa reavaliação dos nossos serviços, acho que o Reinaldo vai falar um pouco disso mais adiante. Então, parabenizar muito, né, mais uma vez, a todos pela iniciativa, e aproveitar também para agradecer a equipe aí da área internacional, a área de barreiras técnicas da CAINT, que participou, né, desse trabalho. E aí, com isso, então, passar a bola para o nosso grande amigo, parceiro, de tanto tempo, referência internacional, sem dúvida, nessa área, incentivador, né, de novos movimentos, novas iniciativas como essas, né, que estão acontecendo hoje aqui. O nosso Lauro Lopes, conselheiro da OMC. Obrigado. Obrigado, Diego, e bom dia a todos, e essas palavras desmerecidas que tu me prestaste agora. O meu nome é Lauro Lopes, eu sou conselheiro da Divisão de Comércio e Meio Ambiente do Secretariado OMC aqui em Genebra, na Suíça, a qual, dentre outras atribuições, é responsável sobre temas de comércio e barreiras técnicas. E é com grande satisfação que me dirijo a vocês hoje, por ocasião do lançamento da versão em português do Manual sobre Barreiras Técnicas da OMC. Aliás, já se prestou bastante homenagem a essa tradução, e, na verdade, eu acho que a tradução em português derruba, pelo menos, já uma barreira linguística, e para melhorar depois o conhecimento para que se possa derrubar as barreiras técnicas. Então, eu compartilho da opinião de todos os que me precederam sobre o impacto prático importante desse manual. Mas eu gostaria, então, primeiramente, em nome do secretariado aqui da OMC, de parabenizar a Apex, a CNI e Inmetro, em colaboração com o MIDIC e o Ministério das Relações Exteriores, por levar a cabo esse importante projeto. Sem o esforço conjunto de vocês, esse lançamento não seria possível. E esperamos que esse seja o primeiro de muitos outros no mesmo sentido, de aumentar o acesso. E aqui não só aos brasileiros, mas também à comunidade lusófona do mundo, que, pelos meus cálculos, são mais de 300 milhões de pessoas. Então, acho que o impacto desse manual em português transcende até o Brasil. Então, o acesso dos brasileiros à comunidade lusófona como um todo, a fontes importantes de informação sobre a OMC, como é o caso desse manual.
E, nesse sentido, eu já adianto que podem contar com o apoio nosso aqui da OMC, do secretariado, a novos projetos como esse do Manual TBT, objeto do evento de hoje. E eu já lembro aqui também, como já foi frisado pelo que me precederam, que o lançamento da plataforma IPING em português já será objeto da apresentação que logo em seguida for pelos meus colegas. Desde a sua primeira versão do manual, dos idiomas oficiais do OMC, inglês, espanhol e francês, o manual tem sido um importante recurso para informar e sucintamente, de maneira didática, sobre o que é o Acordo OMC, seus princípios e práticas, e, com isso, com o objetivo de demonstrar por que o Acordo TBT é o mais importante instrumento internacional sobre barreiras técnicas ao comércio. Essas barreiras, como já se mencionou, estándares e regulamentos técnicos, e os procedimentos de evolução de conformidade. Como bem frisou o nosso ex-vice-diretor-geral, Alan Wolf, e essa afirmação dele está consignada nas páginas introdutórias do manual, as normas e regulamentos estão entre os tipos mais importantes de medidas relacionadas ao comércio aplicadas em todo o mundo. A elaboração cuidadosa dessas medidas, de acordo com as disciplinas do Acordo TBT, podem ajudar os governos a alcançar objetivos de políticas públicas importantes, incluindo a proteção da saúde e segurança humanas, bem como a proteção do meio ambiente, e isso sem prejudicar desnecessariamente o comércio. O manual traz explicações valiosas não somente sobre as disciplinas do Acordo TBT em si, mas também, e aqui eu acho que é um ponto importante a ser frisado, sobre o importante papel do Comitê TBT, um dos mais ativos da OMC. Como explicado em detalhes no manual, é nesse comitê onde os membros da OMC, dentre outras atribuições, discutem as chamadas preocupações comerciais específicas, ou PCEs, isso já foi mencionado por alguns que me precederam, colegas que me precederam, através dessas preocupações e de maneira não litigiosa e cooperativa, se discutem e muitas vezes se resolvem problemas comerciais específicos que membros, e por trás deles, suas empresas afetadas, geralmente, têm entre si sobre barreiras regulatórias, sobre os mais variados temas de políticas públicas. Aquelas já tradicionais, meio ambiente, saúde humana, qualidade, etc., informação ao consumidor, e, mais recentemente, muitos temas de economia digital, como segurança cibernética e até inteligência artificial. E aqui eu faço uma observação que, além dessas discussões e preocupações comerciais específicas, o comitê também comumente acolhe discussões, nós chamamos de discussões temáticas, onde os membros vêm aqui para trocar experiências sobre os mais diversos temas regulatórios. Em março, esse mês, na última reunião do comitê, 2 temas das discussões temáticas foram mudanças climáticas e regulação de plástico. E em junho, já que eu mencionei economia e regulação digital, pela primeira vez, os temas da sessão temática serão segurança cibernética e regulação de produtos digitais. Isso ocorrerá em junho desse ano. Bom, o sucesso dessa prática do Comitê TBT de discutir e tentar resolver tensões comerciais regulatórias de maneira não litigiosa está evidenciado pelo vertiginoso aumento do uso dessas preocupações comerciais específicas do comitê nos últimos anos. E o manual traz vários gráficos e dados atestando esse fato. Nesse mesmo sentido, um estudo preliminar que nós aqui do secretariado apresentamos no ano passado em um simpósio aqui na OMC, que buscou estimar a importância comercial e econômica das preocupações comerciais específicas discutidas no comitê, revelou que, entre 2002 e 2020, essas discussões trataram de temas e medidas regulatórias no montante, em média, de quase 2,5 bilhões de dólares de importação por ano, representando, em média, quase 17% de todas as importações globais. Mas o primeiro passo para se fazer pleno uso desses benefícios das regras do Acordo TBT e dessas práticas do seu comitê, como as preocupações comerciais específicas, seja por governos, suas agências, bem como o setor privado e a sociedade em geral, é
Primeiro, e a Constança mencionou isso de uma maneira muito correta, o primeiro passo é melhor entender o acordo e essas práticas. Então, é esse o objetivo último desse manual. Portanto, a sua tradução para o português expõe ainda mais o alcance desse propósito. Gostaria, então, de novamente agradecer aos nossos parceiros no Brasil, a Apex, CNI e Inmetro em particular, com o apoio do MIDIC e do Ministério das Relações Exteriores, por essa importante iniciativa e colaboração na tradução desse valioso recurso. Esperamos que essa iniciativa contribua para um comércio mais justo, transparente e próspero para todos. E muito obrigado, e aproveito então agora para passar a palavra aos meus colegas Daniel Ramos, aqui da minha divisão de Comércio e Meio Ambiente da OMC, e Cíntia de Lima e Cardoso, do ITC, também aqui em Genebra, que tratarão do lançamento da plataforma IPING em português. Maravilha. Obrigado, Lauro. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, especialmente porque é tão raro para a gente, o Lauro pode afirmar, fazer esse tipo de conversa de atividade em português. É sempre um prazer poder falar a nossa própria língua. E, como o Lauro falou, agora a gente chega à segunda parte. Hoje o evento tem dois presentes, no sentido que temos uma segunda tradução agora da ferramenta IPIN. E o que eu proponho fazer, bem rapidamente, eu vou só explicar um pouco o que é essa ferramenta IPIN, para quem não conhece. Ela já existe há algum tempo, mas ela vem evoluindo nos últimos anos. E aí depois eu passo a palavra para minha colega do ITC, a Cíntia Cardoso, que vai poder mostrar para vocês como está a plataforma em português. Então, para fazer isso, eu vou só agora compartilhar minha tela com vocês e mostrar 2, 3 slides, porque, enfim, acho que às vezes fica mais fácil visualizar. A primeira coisa já foi mencionada, né? Por que é importante ter uma ferramenta desse tipo que ajuda a transparência e a rapidez na distribuição das informações sobre barreiras não tarifárias, especificamente nesse caso, medidas regulatórias, porque a gente vem vendo nos últimos anos um aumento importante na adoção e na notificação desse tipo de medidas para a OMC. Vocês podem ver aí os dados atualizados até 2022, o número de notificações anuais para o Comitê de Obstáculos Sexo ao Comércio e o Comitê de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias vem aumentando bastante. Então, no ano passado, 6.068 medidas. E essas medidas, elas podem criar, claro, barreiras ao comércio, mas é muito importante entender o conteúdo dessas medidas. Uma grande vantagem do acordo OTC e do acordo sobre medidas sanitárias e fitossanitárias da OMC é que essas medidas, na maioria dos casos, salvo exceção, devem ser notificadas ainda como um draft, né? Como ainda um esboço de medida, dando tempo às partes interessadas de propor comentários, modificações, como foi mencionado já pelos nossos colegas do Inmetro, MIDIC e do MRE. E acontece que existe um tempo, né? Existe para os conhecedores do acordo, pelo menos 60 dias para fazer esses comentários, mas esses 60 dias parecem ser bastante, mas não são. Eu gosto de contar a anedota que um dos meus primeiros empregos, né, na área de Direito do Comércio Nacional, num escritório de advocacia em São Paulo, era receber e-mail da OMC, me cadastrava lá, com as novas medidas regulatórias que eram notificadas. Eu comparava com uma lista de clientes que o escritório tinha na época, quais eram os produtos de interesse para o escritório, e corria para tentar buscar se ainda dava tempo de comentar, de tentar modificar alguma coisa, de buscar o interesse do cliente, enfim, é um trabalho grande, que eu sei que a CNI, as entidades setoriais participam e trabalham muito forte nisso. Mas com o aumento dessas medidas,
realmente fica um pouco difícil a gestão. E uma das grandes vantagens do IPIN é exatamente essa. É um sistema em que as partes interessadas, então as entidades setoriais, mas também empresas individuais, entidades do governo, podem se registrar e, dependendo de uma série de filtros que você seleciona, mercados exportadores de interesse, produtos de exportação de interesse, se a notificação, quando ela é recebida no OMC e introduzida no sistema, se ela bate com um desses filtros de interesses que a entidade, a pessoa, quando se registrou ao IPIN, bate com esses critérios, ela vai receber automaticamente a informação de que essa nova medida, ou nova potencial medida, foi notificada ao OMC. Então, antigamente, isso dependeria muito mais de um e-mail inicial que recebe, ou apenas do trabalho forte que o Inmetro faz enquanto ponto focal do acordo. Agora, isso é muito mais facilitado. Então, a ideia é que o sistema permite essa notificação muito mais rápida. Então, aí o interesse de se registrar ao sistema, se existe um interesse na exportação e entender essas potenciais novas barreiras, essas novas medidas, e adaptar, ou fazer comentários, ou já começar a adaptar, pensar adaptar aos novos requisitos no futuro. Não só isso, o IPIN também existem outras funções, e ele, como eu disse, ele vem evoluindo, ele vem juntando diferentes bases de dados que a OMC tinha em relação a medidas de barreiras técnicas e de medidas sanitárias e fitossanitárias. Ele, então, agora, no sistema, você pode buscar notificações que já foram feitas, então, não só as novas estão chegando, mais notificações anteriores no próprio sistema. Você pode buscar também se existem preocupações comerciais específicas já levantadas em relação a uma determinada medida ou futura medida. Você pode buscar informações sobre específicos mercados e quais são os pontos de contato existentes nesses mercados que são responsáveis por tratar dos temas de OTC e de medidas sanitárias e fitossanitárias. E a última coisa que eu vou falar, e eu passo para a Cíntia para mostrar como agora, infelizmente a minha apresentação está em inglês, mas a base de dados agora tem pelo menos a interface primeira está em português. Existe uma possibilidade para aquelas entidades nacionais ou para aqueles países dos quais o ponto focal ativou, de permitir a criação de fóruns eletrônicos, fóruns digitais, para que, em partes interessadas do país, possam discutir preocupações, comentários, buscar, às vezes, traduções. Muitas entidades nacionais estão agora usando para compartilhar uma tradução não oficial dessa nova regulamentação, ou potencial nova regulamentação, para que aumentar ainda mais essa informação, essa difusão de informação. Então, aqui eu já deixo aqui só uma última ideia, porque isso a gente tem visto que potencialmente também, não só você recebe a informação, mas você tem o potencial de dividir e compartilhar informações, mais detalhes, buscar mais detalhes da potencial nova medida via essa funcionalidade. Ainda é uma funcionalidade que está avançando, está melhorando ano a ano, depende um pouco de cada país ativar e estar preparado para poder, né, tem uma nova carga de trabalho, mas a ideia nossa do nosso lado é que isso facilite também o trabalho dos pontos focais nacionais, mas aí eu deixo com vocês esse panorama. Existem mais funções, claro, do IPIN, ele vem evoluindo, como eu falei, mas acho que esses 2 pontos são os principais que eu queria passar para vocês. Deixa eu agora passar, então, a palavra para minha colega Cíntia Cardoso, para mostrar como está agora a interface em português, e ela trabalha diretamente nessas questões, então ela pode trazer também mais experiências para vocês. Obrigado. Cíntia.
Obrigada, Daniel. Obrigada a todos que estão participando hoje aqui. Muito obrigada mais uma vez, Daniel, por ter trazido essa introdução sobre o que é o IPING, ter trazido esses elementos mais teóricos sobre a plataforma. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o ITC, para quem não conhece, o ITC é uma agência conjunta da ONU com a OMC, e nós temos a particularidade de trabalhar realmente junto do setor produtivo, junto das empresas. E aqui no Departamento de Inteligência Comercial, do qual eu faço parte, a gente também fez várias pesquisas junto às empresas em mais de 70 países, e dessa observação dessas pesquisas, a gente chegou a várias conclusões e uma queixa, digamos assim, recorrente das empresas, principalmente nos países em desenvolvimento, diz em relação à falta de transparência ou à dificuldade em obter informações dessas modificações, essas notificações que, como o Daniel bem mostrou, têm sido crescentes, e essa dificuldade aumenta ainda mais a inserção dessas empresas, principalmente dos países de desenvolvimento, no comércio internacional. Então, o IPING vem para preencher essa lacuna e para ajudar essas empresas a terem informações mais rápidas, terem informações, inclusive, para antecipar as decisões comerciais. Então, agora eu vou dividir com vocês a minha tela, para poder mostrar, espero que esteja visível por todas, a plataforma em português, o IPING em português. Como disse os nossos colegas anteriormente, é um prazer falar na nossa própria língua, e é um prazer fazer com que informações tão importantes sejam acessíveis, não apenas para as empresas e para os usuários no Brasil, mas também para empresas e usuários de outros países de língua portuguesa que vão poder se beneficiar dessa plataforma, que eu gostaria de ressaltar, é uma plataforma gratuita, e ela foi feita de modo a que seja realmente de fácil acesso e de fácil compreensão. Então, não é necessário ser um expert em comércio internacional para conseguir utilizar de forma fácil a plataforma. Então, aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente. A interface foi traduzida em português, mais uma vez um esforço conjunto da OMC, do ITC, da UNDESA. Então, vamos aqui rapidamente ver como a gente faz para procurar notificações na plataforma. Bom, aqui é bastante fácil, né, a interface. A gente pode procurar aqui, por exemplo, selecionando se a gente quer procurar por TBT, por SPS ou ambos domínios. E aqui a gente pode fazer uma pesquisa, introduzindo, por exemplo, vamos procurar por soja, né, que é um elemento de bastante destaque na nossa pauta comercial do Brasil. Então, aqui a gente vai ter, né, imediatamente a lista, né, dos países que fizeram notificações. Bom, vamos aqui, estou na Suíça, vamos olhar aqui no caso da Suíça. Bom, aqui a gente pode ver como se apresenta a notificação na plataforma. Esse conteúdo das notificações não foi traduzido, né, para o português, a interface sim, mas aqui é possível ver de forma bastante rápida, né, de que se trata a notificação em questão. Essa, por exemplo, trata da questão de resíduos de organismos geneticamente modificados e qual o resíduo tolerado para que determinado produto seja considerado pela Suíça como um produto livre de OGM. Então, aqui em cada notificação, a gente vê, né, uma descrição breve do que se trata a notificação, qual é a razão por trás dessa notificação, nesse caso, é a questão da segurança alimentar, e podemos ver aqui quando entrou em vigor, quando houve a adoção e a publicação. Para notificações assim como que acabaram de ser publicadas, então, o alerta serve justamente para isso, para antecipar as decisões, né? Já que o alerta vai fazer com que as pessoas interessadas possam rapidamente tomar ação e tomar conhecimento do que está por vir. Aqui nas notificações também a gente pode fazer a pesquisa, por exemplo, por país, por membro notificador. Então, vamos ver aqui um grande mercado de interesse do Brasil, por exemplo, a China. E aqui nós podemos ver, mais uma vez, né, todas, aqui nesse caso a gente não fez uma procura por produto, mas sim por país, e aqui a gente pode ter uma lista, né, bastante completa de todas as notificações que foram feitas, essa inclusive bastante recente, que também trata da questão de resíduo para pesticidas, né, e defensivos agrícolas em alimentos. Então aqui é possível fazer realmente uma busca intensiva. E agora, outra particularidade da plataforma,
vamos voltar aqui para a página inicial, é a questão de receber alertas. Então, a gente viu como as notificações podem ser organizadas aqui no receber alertas, bom, para se registrar na plataforma, porque estão os próprios dados, mas aqui é a parte interessante, porque nesses filtros a gente vai poder escolher que tipo de informação a gente quer receber. Há pessoas, há usuários que gostam de receber, querem receber, por diversos motivos, todas as notificações sobre todos os produtos e todos os mercados. Então, se a gente deixar a plataforma assim em branco, as notificações serão recebidas sobre todos os produtos. Caso haja interesse em filtrar, né, para interesses específicos, produtos específicos, aqui tem a lista de todos os produtos do Código do Sistema Harmonizado. Então, é possível incluir e fazer a pesquisa por aqui e receber o alerta, né, desenvolvido sob medida para as suas necessidades, né? E isso faz um ganho de tempo importante para as empresas e para diversos operadores do comércio internacional. Ao se cadastrar para receber os alertas, tem a opção de receber esse alerta de forma diária ou de forma semanal e também escolher aqui a língua necessária para receber os alertas. E um outro ponto que eu gostaria aqui de mostrar nessa breve apresentação, em relação aos fatos e números. Então, aqui a gente pode receber as notificações, a gente pode aqui ver como estão as notificações. Então, o nosso colega já tinha mostrado anteriormente como elas têm evoluído. Aqui na nossa interface, a gente já conseguiu, inclusive, mostrar algumas notificações desse ano já. Então, a gente vê que o ritmo de notificação é crescente, o que só ressalta, né, a necessidade para os usuários de ter essas informações em tempo hábil, para poder se organizar. Eu também gostaria de destacar uns elementos importantes sobre a participação do Brasil no IPING. O Brasil, a gente percebe aqui, ele aparece como em segundo lugar, né, atrás dos Estados Unidos, como os principais membros notificadores de SPS. Então, que mostra que realmente o Brasil é bastante ativo. E em termos de usuários, esses dados que eu vou passar para vocês não estão disponíveis para o público, mas são dados que nós dispomos aqui, que no Brasil tem 482 usuários nesse momento, o que coloca o Brasil na 10ª posição em termos de país que mais tem usuários ativos na plataforma. Então, fica aqui o convite para que, a partir de hoje, mais usuários entrem nessa plataforma, já que ela está disponível agora em português, e é claro que o Brasil tem todo o potencial para aumentar ainda mais o número de usuários. E aqui, uma última informação que eu gostaria de mostrar para vocês, diz respeito aqui a gente pode ver na questão de SPS, quais são as principais motivações, né, das notificações. Então, a gente vê aqui que segurança alimentar é um fator muito importante para as notificações, e isso, claro, mais uma vez, reforça a necessidade dos usuários ter essas informações, de receberem esses alertas, né? Então, mais uma vez, eu queria destacar aqui a importância do IPING, de ser essa ferramenta que vai realmente fazer com que o setor produtivo, o setor privado possam caminhar, assim, mais proximamente, com mais informações, aumentarem as sinergias e as parcerias. E ainda em relação ao número de usuários brasileiros, 45% dos usuários do IPING atualmente no Brasil vêm do setor privado, 41% vem de instituições públicas. Então, isso mostra realmente que há um potencial de crescimento, mostra o quão dinâmico é o setor privado no Brasil e o quanto nós acreditamos que ter o IPING, justamente agora em português, vai poder trazer mais transparência, mais agilidade para que as empresas possam tomar as decisões necessárias e aumentar a inserção no comércio global. Então, eu gostaria de finalizar essa breve apresentação agradecendo a todos e, mais uma vez, fazendo o convite para que vocês usem a plataforma, que vocês difundam essas informações, que essas informações, né, tanto da plataforma IPING como da tradução do manual, cheguem ao maior número possível de empresas para que a gente possa aumentar a participação do comércio brasileiro no comércio internacional. Muito obrigada e, com isso, agora eu passo a palavra para o nosso colega Reinaldo Vacha, do Inmetro. Bom dia a todos, boa tarde para quem está em Genebra. E a gente inicia aqui já estamos nos encaminhando ao final do evento. Então, a gente ainda tem algum pequeno tempo para perguntas. E enquanto eu espero as perguntas aparecerem no chat, eu começo sempre agradecendo
a grande iniciativa desses dois produtos, né, que é a tradução do manual e a disponibilização do EPING agora na língua portuguesa. Eu estou à frente da divisão de superação de barreiras técnicas do Inmetro, que é a divisão onde está o ponto focal do Acordo de Barreiras Técnicas do Brasil. E a gente tem um trabalho muito grande de atendimento ao setor produtivo. E essas duas iniciativas, esses dois produtos que estamos celebrando o lançamento aqui hoje, eu acho que eu não vou me estender muito nisso, já ficou claro que são ferramentas muito importantes para o setor produtivo. E ainda cito mais, principalmente aos micro e pequenos empresários que não têm uma área internacional dentro da sua empresa, não tem aquela área específica para fazer pesquisa de regulamentação, não conhece o acordo TBT e muitas vezes enfrenta problemas na exportação. Então, são duas ferramentas que vai trazer esse setor produtivo, essa parte do setor produtivo de micro e pequenos empresários muito para dentro do comércio, vai aproximar eles do comércio internacional. E isso é muito bom, sendo, inclusive, uma das linhas estratégicas de ação do Inmetro. Bom, nós temos aqui uma pergunta feita pela Ana Madeira, se a ferramenta do EPING em português vai substituir o alerta exportador do Inmetro, que hoje está funcionando de maneira muito similar ao EPING. A princípio, eu diria que nós utilizamos o alerta exportador, já é uma ferramenta que tem mais de 20 anos, que vai fazer uma análise em todo o EPING em português, vamos trabalhar, debruçar sobre ele, avaliar ele, se ele tem todas as funcionalidades, tal qual tem o alerta exportador, e se a gente achar que ele vai substituir, a gente tende a migrar sim para ele, mas eu não posso dizer agora que ele vai substituir, porque, como o Diego falou, nós estamos num processo de modernização de avaliação do nosso serviço, fazer uma análise crítica do nosso serviço, né, frente ao setor produtivo, fazer uma avaliação das expectativas do setor produtivo para unir os dois. Eu volto a dizer, os nossos serviços têm coisa de mais de 20 anos sem mudança. E a gente precisa fazer essa análise crítica para modernizar, para trazer a realidade que nós temos hoje. As coisas mudam muito rapidamente. Então, está, sim, agora no nosso rol de ação, fazer uma análise crítica da ferramenta para verificar se ela substitui o alerta exportador com todas as funcionalidades que nós temos hoje. Paralelo a isso, também, nós, do Ponto Focal, vamos trabalhar muito forte na linha de se debruçar sobre o EPING e trazer funcionalidades que sejam úteis para o setor produtivo brasileiro, ajudar nisso. A gente já está dentro do fórum de discussão das funcionalidades do EPING, nós, como Ponto Focal, participamos desse fórum, e a gente vai se debruçar muito seriamente em cima disso para ajustar essas ferramentas aos anseios do nosso setor produtivo, e assim conseguir transformar, se ela não tiver hoje, nesse primeiro momento, atendendo todas as expectativas que a gente vai trabalhar para que ela venha atender a essas expectativas. O nosso diálogo com a MC nessa linha sempre foi muito bom, a gente trabalha muito ativamente nesse fórum, dá muita sugestão, faz críticas às ideias que tem, então acho que vai ser bem construtivo esse processo. Então, como não tem mais nenhuma pergunta, já se encaminhando, então, efetivamente para o fim, como disse o amigo Daniel Ramos, da OMC, realmente foram dois presentes, eu à frente do Ponto Focal e da área de superação de barreiras técnicas do Inmetro, não vejo por outro lado, são dois grandes presentes que a sociedade, através do setor produtivo, está ganhando. Eu acho que vai diminuir, como o amigo Lauro falou também, a barreira do idioma, que muita gente não tem acesso a isso por conta do idioma. E eu só tenho a agradecer não só a iniciativa, mas o trabalho de todos que
aqui estão representados e os que estão aqui representados, mas não estão presentes por diversos motivos, mas que trabalharam também efetivamente no projeto. E queria também agradecer também a todos que participaram do evento, prestigiando esses 2 lançamentos que, na minha opinião, assim, me faltam palavras para elogiar e agradecer essas 2 iniciativas que tem. Com isso, eu dou por encerrado o evento. Um bom dia a todos, uma boa tarde a todos aí em Genebra. Até logo a todos. E um bom final de semana. Até logo, um bom dia para todos no Brasil e para os meus colegas aqui. Grande abraço, pessoal. Até logo. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia, boa tarde Tchau, a todos. gente. Obrigada. Obrigado pela Tchau, participação. obrigada a todos.